Parece que foi ontem que eu tinha 18, sonhando com um mundo que não existe mais, ou talvez nunca tenha existido fora da minha cabeça de menina. Hoje sou mãe, sou avó, minha pele já não tem o vício da juventude, carrega as marcas do tempo, do sol, das noites mal dormidas, primeiro com meus filhos, depois com minha neta, Sofia, luz dos meus olhos, e agora as noites em claro são por outros motivos, motivos que me rasgam por dentro, que me fazem questionar cada escolha, cada sorriso que dei, cada confiança que depositei. A vida, ela tem um jeito cruel de nos mostrar que o chão sob nossos pés pode ser um abismo disfarçado de segurança. Eu me lembro do dia em que Ricardo entrou em nossas vidas. Eu estava sozinha há tanto tempo, desde que o pai de meus filhos, que Deus o tenha, partiu. Meus filhos já criados, Ana Clara, a mais nova, terminando o ensino médio, cheia de planos. Eu me sentia vazia, não de amor por eles, nunca. Mas faltava um companheiro, alguém para dividir o silêncio da casa grande, o peso das contas, as pequenas alegrias do cotidiano. Ricardo apareceu como um presente, gentil, atencioso, com um sorriso que parecia aquecer a alma. Ele me cortejou à moda antiga, com flores, com jantares, com conversas que varavam a madrugada. Parecia entender minhas perdas, meus medos, minhas esperanças, e eu, tola, sedenta por um afago, me entreguei. Casei com ele. Acreditei que teria um porto seguro para a minha maturidade. Ana Clara, minha menina, minha caçula, sempre foi a mais apegada, a mais sensível. Tinha 18 anos quando Ricardo se tornou seu padrasto. 18 anos. Uma flor desabrochando, com os olhos brilhando para o futuro, para a faculdade de artes que tanto queria. No começo, a relação deles era cordial. Ricardo tentava ser o amigo, o conselheiro, comprava presentes, elogiava seus desenhos, suas ideias. Eu via aquilo com bons olhos, pensava. Que bom, ele está se esforçando para construir uma família. E ela, minha Ana, parecia aceitar. Nunca houve uma queixa aberta, um olhar atravessado que me fizesse desconfiar. Havia, sim, uma certa distância, uma formalidade que eu atribuía à diferença de idade, à situação nova. Mas nada, absolutamente nada que pudesse me preparar para o horror que estava por vir. Nada. A gente nunca pensa que o monstro pode estar dormindo ao nosso lado, comendo na nossa mesa, sorrindo para os nossos filhos. A gente se engana, se ilude com a normalidade aparente, com a rotina que nos cega. E como eu fui cega, cega e surda. O tempo foi passando. Sofia, minha neta, filha do meu primogênito, já estava com seus 3 aninhos, correndo pela casa, enchendo nossos dias de uma alegria barulhenta e pura. Ricardo parecia um avô postiço exemplar. Brincava com ela, contava histórias, e eu, como uma idiota, me orgulhava da família que achava ter reconstruído. Ana Clara começou a mudar, sutilmente no início, mais calada, mais introspectiva. Perdeu o brilho nos olhos, emagreceu. Eu perguntava, preocupada: Filha, está tudo bem? Problemas na faculdade? Coração partido? E ela sempre com uma desculpa pronta: é só cansaço, mãe. Muita pressão nos estudos. E eu, engolindo as desculpas, porque era mais fácil acreditar nelas do que encarar a possibilidade de algo mais sombrio. A gente tem essa mania, né? De varrer a sujeira para debaixo do tapete, esperando que ela desapareça por mágica. Mas a sujeira só acumula, fede, até que um dia o tapete não consegue mais esconder a podridão. Lembro-me de uma tarde, o sol batendo na janela da cozinha, eu preparando do café. Ana Clara entrou, pálida, os olhos fundos, segurava um envelope pequeno nas mãos trêmulas. Eu sorri, tentando aliviar a tensão que pairava no ar.
Que cara é essa, minha filha? Parece que viu um fantasma. Ela não sorriu de volta. Apenas me estendeu o envelope, abri curiosa e o mundo desabou aos meus pés. Um exame positivo, gravidez. Meu primeiro pensamento foi de choque, claro, mas logo depois uma onda de, não sei dizer, talvez compreensão. Ela era jovem, tinha um namorado na faculdade, essas coisas acontecem. Eu a abracei, disse que tudo ficaria bem, que ela não estava sozinha. E então ela começou a chorar, um choro convulso, desesperado, que não condizia com a notícia de uma gravidez, mesmo que inesperada. Um choro de dor, de pavor. E foi aí que ela me disse. As palavras saíram entrecortadas, engasgadas, como se estivessem rasgando sua garganta. Mãe, não é do Daniel, não é dele. Meu sangue gelou. Então de quem é, minha filha? Me conta, pelo amor de Deus. E ela, olhando para o chão, como se o próprio chão fosse se abrir para engoli-la, sussurrou o nome dele. Ricardo. Ricardo. O nome ecoou na minha cabeça como um trovão, estilhaçando cada pedacinho de mim. Ricardo, meu marido. Ricardo, o homem que eu amava ou pensava amar. Ricardo, o padrasto da minha filha, não. Não podia ser. Minha mente se recusava a processar. Era um engano, um pesadelo, uma piada de mau gosto. Mas o rosto da minha filha, banhado em lágrimas, marcado pelo sofrimento, pela vergonha, pelo medo, não mentia. A verdade era um soco no estômago, me deixando sem ar, sem chão, sem nada. Eu queria gritar, quebrar tudo, arrancar meus cabelos, mas olhei para Ana Clara, encolhida no canto da cozinha, e vi o tamanho do seu desamparo. Eu precisava ser forte. Por ela, sempre por ela. O que se seguiu foi um borrão. Lembro-me de confrontá-lo. Ele estava na sala, lendo o jornal, como se nada tivesse acontecido. A calma dele, a normalidade dele, me enojaram profundamente. Quando eu o acusei, ele primeiro negou. Negou com veemência, com indignação. Disse que Ana Clara estava mentindo, que estava confusa, que queria destruir nosso casamento. Chamou minha filha de desequilibrada, de ingrata. E eu, por um instante, um terrível e vergonhoso instante, quase vacilei. Porque a mentira dele era mais confortável do que a verdade dela. Porque a verdade dela implicava que eu tinha sido cúmplice, por omissão, por cegueira. Mas então vi a imagem de Ana Clara, seu rosto devastado, e a raiva me consumiu, uma raiva fria, cortante. Eu disse a ele que sabia que era verdade, que sentia no meu âmago. E então ele mudou de tática. Tentou a manipulação, disse que tinha sido um momento de fraqueza, que Ana Clara o havia provocado, seduzido, que ela era uma menina carente que confundiu as coisas. A culpa, segundo ele, era dela, minha filha, minha menina de 18 anos. Culpada, eu senti um nojo tão profundo que achei que ia vomitar ali mesmo, na frente daquele monstro. Expulsei-o de casa naquela mesma noite. Joguei suas roupas na rua, suas coisas, seus presentes, que agora me pareciam sujos, contaminados. Ele ainda tentou argumentar, pedir perdão, dizer que me amava. Palavras vazias, ocas, que só aumentavam minha repulsa. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um alívio doentio, seguido de um desespero avassalador. A casa, que antes era meu refúgio, tornou-se um mausoléu. Cada canto guardava uma lembrança, agora maculada, o sofá onde assistíamos filmes juntos, a cama onde dormíamos, a mesa onde compartilhávamos as refeições. Tudo me lembrava da traição, da mentira, do horror, e minha filha estava destruída. Passava os dias trancada no quarto, chorando baixinho, recusava-se a comer, a sair, a ver a luz do sol. Eu tentava me aproximar, oferecer consolo, mas ela se fechava em sua dor, em sua vergonha, e eu me sentia impotente, uma fracassada. Como eu não vi?
Como pude ser tão cega? As perguntas me atormentavam dia e noite, me roubando o sono, a paz. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tive que contar ao meu filho mais velho, o pai de Sofia. A reação dele foi de fúria, de incredulidade. Queria ir atrás de Ricardo, queria fazer justiça com as próprias mãos. Eu o contive com muito custo. A violência só geraria mais dor, mas a raiva dele era a minha raiva. O nojo dele era o meu nojo. A família estava em pedaços. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Os vizinhos cochichavam, os amigos se afastaram, alguns por não saberem como lidar, outros por julgamento. A sociedade é cruel com as vítimas, especialmente quando a história é tão suja, tão impensável. E Ana Clara, no centro de tudo, carregando no ventre o fruto daquela violência, daquele abuso de confiança. Porque foi isso, um abuso. Ele era seu padrasto, uma figura de autoridade, de proteção. Ele a manipulou, a coagiu, a usou. Não havia consentimento possível numa relação tão desigual, tão perversa. A gravidez avançava e, com ela, o desespero de Ana Clara. Ela não queria aquele bebê. Não queria ser lembrada todos os dias daquele trauma. Falamos sobre adoção, sobre a possibilidade de interromper a gravidez, mas as leis, o tempo, a culpa, tudo conspirava contra. Eu a apoiei em cada decisão, em cada lágrima. Tentei ser a rocha que ela precisava, mesmo que por dentro eu estivesse desmoronando. Houve dias em que eu mesma não queria levantar da cama, em que o peso do mundo parecia esmagar meus ombros. Mas aí eu olhava para Sofia, minha netinha, tão inocente, tão alheia à tempestade que nos assolava, e encontrava forças para seguir. Por ela, pelos meus filhos, pela criança que estava por vir, uma criança que não tinha culpa de nada. As sessões de terapia ajudaram, um pouco. Ana Clara começou a falar, a externalizar sua dor. Eu também fiz terapia. Precisava entender meus sentimentos, minha culpa, minha raiva. O terapeuta me disse que eu não era culpada pelo que Ricardo fez, mas que precisava me perdoar por não ter percebido os sinais. Sinais? Que sinais? Ele era tão bom em disfarçar, em representar o papel do marido amoroso, do padrasto dedicado. Ou será que eu não quis ver? Será que a minha carência, a minha solidão, me tornaram um alvo fácil, uma cúmplice involuntária? Essas perguntas ainda me assombram nas madrugadas insones. Houve momentos em que pensei em denunciá-lo à polícia, mas Ana Clara implorou para que eu não o fizesse. Ela não queria se expor mais, não queria reviver o trauma num tribunal, ser julgada, questionada. Ela só queria esquecer, seguir em frente se possível. E eu, como mãe, respeitei sua decisão. Mesmo que doesse em mim a impunidade daquele crápula. Ele seguia sua vida, livre, enquanto nós carregávamos as cicatrizes profundas do que ele fez. A injustiça disso me corroía, mas a prioridade era a saúde mental da minha filha. O dia do parto chegou, um misto de angústia e, não sei, talvez uma fagulha de esperança, uma nova vida, apesar de tudo. Fiquei ao lado de Ana Clara durante todo o trabalho de parto. Segurei sua mão, enxuguei seu suor, sussurrei palavras de incentivo, de amor. Quando o bebê nasceu, um menino tão pequeno, tão frágil, o silêncio no quarto era palpável. Ana Clara olhou para ele e eu vi em seus olhos um turbilhão de emoções. Dor, medo, repulsa, mas também, bem lá no fundo, uma centelha de curiosidade, de instinto maternal. Não sei. Eu peguei o bebê no colo, olhei para aquele rostinho amassado, para aquelas mãozinhas minúsculas, e meu coração se apertou. Ele era inocente. Ele não pediu para vir ao mundo dessa forma. Era neto do homem que destruiu minha família.
mas também era meu neto, sangue do meu sangue. Os primeiros meses com o bebê em casa foram um desafio. Ana Clara lutava contra a depressão pós-parto, intensificada pelo trauma. Ela cuidava do menino, amamentava, trocava fraldas, mas havia uma distância, uma barreira emocional entre eles. Eu assumi grande parte dos cuidados, como se estivesse revivendo minha própria maternidade, mas com um peso diferente, uma tristeza constante pairando no ar. Batizamos o menino de Miguel, um nome forte que significa quem é como Deus. Uma ironia, talvez, ou uma prece silenciosa por proteção divina. Sofia, minha netinha, se encantou com o novo primo. A inocência dela era um bálsamo em meio a tanta dor. Ela não entendia a complexidade da situação, a origem sombria de Miguel. Para ela, ele era apenas um bebê, um novo membro da família para amar e brincar. E eu me agarrava a essa pureza, a essa normalidade que ela nos trazia, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ricardo nunca mais nos procurou diretamente. Soube por terceiros que ele se mudou para outra cidade, que tentou refazer a vida. A raiva que eu sentia por ele se transformou em algo mais frio, mais amargo. Um desprezo profundo, uma certeza de que algumas pessoas simplesmente não têm redenção. Eu não desejava o mal a ele, mas também não conseguia perdoá-lo. O perdão é algo complexo e eu ainda não cheguei lá. Talvez nunca chegue. E tudo bem. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Com o tempo, Ana Clara começou a se reconectar com ela mesma, com a vida e aos poucos com Miguel. A terapia continuava e ela encontrou na arte uma forma de expressar seus sentimentos, suas dores, suas esperanças. Seus desenhos, antes sombrios e angustiados, começaram a ganhar cores, formas mais suaves. Ela voltou para sua faculdade, determinada a construir um futuro para si e para seu filho. Eu a admirava imensamente. A força que ela demonstrava, a resiliência. Minha menina, que se tornou mulher na marra, no meio da tempestade. Miguel crescia, um menino esperto, risonho, e a cada sorriso dele, a cada pequena conquista, eu sentia meu coração se aquietar um pouco. Ele era a prova viva de que a vida continua, em apesar das tragédias. Ele carregava no sangue a herança daquele monstro, mas também carregava o amor da nossa família, o meu amor, o amor de Ana Clara, que florescia a cada dia, hesitante, mas real. Ela começou a chamá-lo de meu anjo, e eu sabia que, apesar de tudo, o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Hoje, olhando para trás, ainda sinto a dor, a raiva, a culpa. Elas não desapareceram, mas aprenderam a conviver com outros sentimentos, o amor incondicional pelos meus filhos e netos, a admiração pela força da minha filha, uma certa paz resignada. A vida nos pregou uma peça terrível, nos jogou no fundo do poço, mas nós estamos subindo, degrau por degrau, juntas. Minha casa, antes um mausoléu, voltou a ter risos, brincadeiras, cheiro de bolo assando, risos de Sofia, risos de Miguel, e o sorriso de Ana Clara, que, embora ainda traga uma sombra de tristeza nos olhos, é um sorriso de quem sobreviveu, de quem luta, de quem ama. Eu sei que a história da nossa família é marcada por essa cicatriz profunda. Sei que Miguel um dia vai perguntar sobre o pai, e nós teremos que encontrar uma forma de contar a ele a verdade, com amor, com cuidado, para que ele entenda que não tem culpa de nada, que é amado incondicionalmente. Será mais um desafio, mais uma batalha, mas nós estaremos prontas, porque aprendemos, da forma mais dura, que o amor é a única força capaz de nos curar, de nos manter de pé, mesmo quando o mundo parece desabar ao nosso redor.
54 anos. Sou mãe, sou avó e sou uma sobrevivente. Sobrevivente de uma traição que quase me destruiu, de uma dor que pensei que me consumiria. Mas aqui estou, firme, pelos meus, pela vida que insiste em seguir, em florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. O cheiro do café está no ar. Sofia e Miguel devem estar acordando. Mais um dia começa, e eu o encaro de frente, com as marcas da minha história, mas com o coração, ainda que remendado, pronto para amar, sempre. O peso do passado é imenso, como uma sombra que teima em nos acompanhar. Mas a luz do presente, a luz que emana dos meus netos, da minha filha, essa luz me guia. Não há como apagar o que aconteceu. A mancha é indelével, mas podemos escolher como seguir, como reescrever o futuro sobre as ruínas do que foi quebrado. E é isso que tentamos fazer dia após dia. Lembro-me de detalhes que antes passavam despercebidos, pequenos gestos, olhares, palavras de Ricardo, que em retrospecto ganham um significado sinistro. A forma como ele às vezes observava Ana Clara, um olhar que eu, na minha ingenuidade, interpretava como paternal, mas que hoje me causa arrepios. As conversas que ele tinha com ela, tentando se mostrar moderno, compreensivo, minando sutilmente a minha autoridade, talvez criando um laço de cumplicidade doentia. Como pude ser tão cega? A culpa me visita em ondas, às vezes mais fortes, ameaçando me afogar. Nesses momentos, respiro fundo, olho para as fotos dos meus netos, lembro-me da força de Ana Clara. Não posso me entregar. Não tenho esse direito. A sociedade, a sociedade, tão rápida em julgar, em apontar o dedo, ouvi cochichos, senti olhares de pena, de acusação. Como ela não percebeu? Zrenia, será que a filha não provocou? É mais fácil culpar a vítima, culpar a mãe, do que admitir que o mal pode estar tão perto, disfarçado de normalidade. Essa hipocrisia me enoja, mas aprendi a erguer a minha cabeça, a ignorar os julgamentos. Minha luta é interna, é pela minha família, o resto é ruído. Ana Clara, minha guerreira. Ela carrega um fardo que nenhuma jovem deveria carregar. A maternidade precoce, fruto de um abuso, a luta diária para conciliar os estudos, o trabalho de meio período que arrumou, os cuidados com Miguel e a própria saúde mental. Há dias em que ela desaba, em que a tristeza a consome. Nesses dias, eu apenas a abraço, deixo que chore, que coloque para fora a dor. Não há palavras que consolem certas feridas, apenas a presença, o amor silencioso. E depois, ela se ergue novamente, mais forte, mais determinada. Tenho um orgulho imenso dela, uma admiração que transborda. Miguel, meu neto. Olho para ele e vejo a inocência, a pureza. Ele não tem culpa da forma como foi concebido. Ele é uma criança que merece amor, carinho, um lar seguro, e é isso que nos esforçamos para dar a ele. Às vezes, quando ele sorri, vejo um traço fugaz de Ricardo em seu rosto e meu estômago se contrai. É um lembrete constante daquele horror. Mas logo em seguida, vejo os olhos de Ana Clara, a força da minha família, e o sentimento ruim se dissipa. Ele é nosso, ele é amado. E isso é o que importa. A ausência de Ricardo na nossa vida é, ao mesmo tempo, um alívio e uma ferida aberta. Alívio por não termos mais sua presença tóxica, manipuladora. Ferida aberta pela impunidade, pela injustiça, ele segue por aí, como se nada tivesse acontecido, enquanto nós juntamos os cacos do que ele quebrou. Mas a justiça divina, essa não falha. Quero acreditar nisso. Quero acreditar que, de alguma forma, ele pagará pelo mal que causou. Não por vingança, mas por uma questão de equilíbrio, de decência. Minhas amigas, as poucas que restaram, as verdadeiras, foram um apoio fundamental
aquelas que não julgaram, que apenas ofereceram um ombro amigo, uma palavra de conforto. Com elas pude desabafar, chorar, sentir que não estava completamente sozinha nesse pesadelo. A solidariedade feminina, nesses momentos, é um tesouro. Sofia, minha luzinha, ela adora Miguel. Brinca com ele, ensina coisas, protege. A relação deles é pura, genuína. Ela não entende a complexidade da nossa história e isso é uma bênção. Para ela, somos apenas uma família. E talvez seja essa a visão mais correta. Uma família imperfeita, ferida, mas ainda assim uma família, unida pelo amor e pela dor. As noites ainda são longas, o sono muitas vezes me foge, as lembranças vêm, os e se me atormentam. E se eu tivesse percebido antes? E se eu não tivesse me casado com ele? E se? Mas os e se não mudam o passado. Só nos prendem a ele. Preciso focar no presente, no futuro, no sorriso de Miguel, na força de Ana Clara, na alegria de Sofia. A casa está silenciosa agora. As crianças dormem. Ana Clara também deve estar descansando. Eu estou aqui, na cozinha, com minha xícara de chá, revivendo tudo isso na minha mente. É um exercício doloroso, mas necessário, para não esquecer, para não permitir que a dor me consuma, para lembrar que mesmo nas piores tempestades, há sempre uma chance de recomeçar, de encontrar beleza nas pequenas coisas, de amar.